Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo à nossa jornada pelo livro de Ruth. No episódio anterior, passamos a maior parte do tempo introduzindo a estrutura e o caráter do livro de Ruth, lendo os versículos de 1 a 5, que vamos reler também. Aconteceu que nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, e um certo homem de Belém, em Judá, foi peregrinar na terra de Moabe com sua esposa e seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque e o nome de sua esposa Noemi, e os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém, em Judá. Agora eles entraram na terra de Moabe e permaneceram lá. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com seus 2 filhos. Eles tomaram para si mulheres moabitas como esposas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth, e viveram lá cerca de 10 anos. Então ambos, Malom e Quilion, também morreram, e a mulher ficou desprovida de seus 2 filhos e de seu marido. Vimos então que esta bela história de amor gira em torno de uma única família judaica no tempo dos juízes. Um homem, sua esposa e 2 filhos fogem de uma fome na terra de Judá. A fome foi o resultado do julgamento de Deus sobre a terra por causa do pecado deles sob a aliança. Esta família, então, decide tentar escapar do julgamento de Deus, fugindo para o leste, para a terra dos inimigos de Israel. Mas eles não podem correr o suficiente para escapar da autoridade de Deus. E assim, durante os anos que passaram em Moabe, o pai e seus 2 filhos morreram, deixando a mãe e 2 noras que se casaram com os filhos enquanto estavam em Moabe, sozinhas. Todas as 3 mulheres agora são viúvas e estão desamparadas. Durante a nossa introdução à história, também aprendemos que o livro de Ruth contém camadas adicionais de significado. Em nossa história está embutida outra história que retrata Jesus como Redentor de Israel, bem como uma terceira história sobre os tempos finais que conta como o Senhor trará esta era a uma conclusão. Uma imagem é uma história profética que usa os personagens e circunstâncias de uma história para representar outro conjunto de personagens e eventos no futuro. Um personagem representa outro personagem no futuro. Uma situação representa outras circunstâncias futuras. As Escrituras estão literalmente cheias de imagens como esta. Por exemplo, Jesus nos disse que a história de Noé é uma imagem de como o mundo terminará. A história de Moisés segurando a serpente de bronze em um bastão retrata Jesus na cruz. Abraão levando Isaque ao topo da montanha em Gênesis 22, também é uma imagem de Jesus sendo sacrificado na cruz. E o Cordeiro da Páscoa é mais uma imagem. E se olharmos para todas as festas judaicas, são imagens de eventos relacionados à primeira vinda de Jesus ou à segunda vinda. Então, por que o Senhor cria essas imagens em sua palavra? Primeiro, porque elas nos ensinam sobre o significado de certos eventos. Quando você vê uma imagem por trás de eventos que aconteceram há muito tempo, como a Páscoa, elas nos ajudam a entender por que esses eventos precisavam acontecer. E esse significado sempre nos apontará para a história de Cristo. Em segundo lugar, as imagens são evidências da soberania de Deus, enquanto Ele move todos os eventos da história para alcançar um propósito comum. Basta considerar o que isso diz sobre o poder de Deus quando vemos Ele orquestrar os movimentos de pessoas, reis, exércitos e nações para criar estas imagens. Isso nos diz sem sombra de dúvida que todas as coisas existem para servi-lo e nos confirma a confiabilidade da palavra de Deus e o poder daquele que a escreveu. Então, voltando à nossa jornada pelo livro de Ruth, vamos começar uma história diferente. Como nossa primeira história, nossa segunda história também começa com uma esposa e o seu marido. Mas nesta história, o nome da esposa é Israel e o marido é Jeová. Mas este marido não é um homem comum.
Nas Escrituras, Deus frequentemente se descreve como o marido de Israel e Israel como a sua esposa. Em Isaías, capítulo 54, versículos de 4 a 8, nós lemos: Não temas, pois você não será envergonhada, e não se sinta humilhada, pois você não será desonrada. Mas você esquecerá a vergonha da sua juventude e a reprovação da sua viuvez. Você não se lembrará mais. Pois o seu marido é o seu Criador, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, e o seu Redentor é o Santo de Israel, que é chamado o Deus de toda a terra. Pois o Senhor a chamou como uma esposa abandonada e aflita de espírito, mesmo como uma esposa da juventude, quando é rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve momento eu a abandonei, mas com grande compaixão eu a reunirei. Em um momento de ira eu escondi o meu rosto de você por um momento, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Como vemos nesta passagem, o Senhor compara Israel à sua esposa e se chama de o seu marido. Mas curiosamente o Senhor diz que Israel é como uma esposa que rejeitou o seu marido. Ele está se referindo à maneira como Israel rejeitou o Senhor ao abandonar a aliança, abandonar a lei e adorar a ídolos e a outros deuses. Este era o padrão no tempo dos juízes, o tempo de Ruth. Ainda mais interessante, o Senhor fala sobre um tempo na história de Israel, quando o Senhor disciplinou Israel, tornando-a uma viúva. O Senhor abandonou Israel por causa do seu pecado contra seu marido e fez Israel como uma esposa abandonada e aflita de espírito. Esta é uma das maneiras clássicas pelas quais a Bíblia descreve o povo de Israel sendo desobediente. O Senhor colocou Israel fora da sua terra. Então Israel se encontra lamentando, sozinha e sem a bênção do Senhor. Então em Ruth, a segunda história, é que o Senhor faz com a sua esposa desobediente como resultado do seu pecado contra ele. Anteriormente, aprendemos que Deus prometeu trazer seca ao povo de Israel se eles pecassem sob a antiga aliança. Mas há mais no julgamento de Deus do que apenas a fome. Levíticos, capítulo 26, versículos de 14 a 16, nos diz: Mas se vocês não me obedecerem e não cumprirem todos esses mandamentos, se em vez disso rejeitarem os meus estatutos, e se a sua alma abominar os meus juízos, de modo a não cumprirem todos os meus mandamentos, e assim quebrarem a minha aliança, eu, por minha vez, farei isto a vocês. Designarei sobre vocês um terror repentino, consumo e febre que farão os olhos desfalecerem e a alma definhar. Também semearão a sua semente inutilmente, pois os seus inimigos a comerão. No versículo 19 diz: Também quebrarei o orgulho do seu poder, farei o seu céu como ferro e a sua terra como bronze. No versículo 22 nós lemos: Soltarei entre vocês as feras do campo, que os privarão de seus filhos e destruirão o seu gado, e reduzirão o seu número, de modo que as suas estradas fiquem desertas. E os versículos 38 e 39. Mas vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que restarem apodrecerão por causa da sua iniquidade nas terras dos seus inimigos, e também por causa das iniquidades dos seus antepassados. Apodrecerão com eles. O Senhor disse a Israel que se eles não cumprissem todos os seus mandamentos, traria uma série de maldições devastadoras sobre o seu povo. Especificamente, o Senhor diz que os enfraquecerá de várias maneiras. Ele diz que os consumirá, fazendo-os definhar, trazendo doenças debilitantes, drenando suas vidas. Faria o céu deles como ferro e a terra como bronze, o que é uma referência à seca. Ele os privaria de seus filhos, tornando-os menos numerosos, e eles pereceriam entre as nações gentias, apodrecendo na terra dos seus inimigos. Consegue reconhecer esse padrão? Vamos pensar por um pouco nos nomes dos personagens no livro de Ruth. Temos Elimeleque, o marido, que significa meu Deus é rei.
temos Noemi, a esposa, cujo nome significa adorável. Seus filhos, o nome Malom significa doente, fraco ou aflito. E o nome Quilion significa definhamento, destruição, consumo, falência. Seus nomes prenunciam suas vidas em Moabe. As circunstâncias desta família se assemelham muito às promessas faladas a respeito de Israel. Assim como no livro de Levítico lemos o que foi prometido, os filhos de Israel, ou seja, esses filhos de Elimeleque, estão definhando durante o seu exílio. Eles seriam reduzidos em número enquanto vivessem na terra dos seus inimigos. E aprendemos que os eventos de Ruth também estão contando a história de como Deus lidará com sua esposa desobediente, Israel. O exílio e a morte de Elimeleque e seus filhos retratam o eventual exílio e definhamento de gerações de Israel no futuro. Na história de Ruth, o Senhor está explicando que esses eventos eram necessários como resultado da desobediência da sua esposa ao seu marido. Agora, uma coisa é fazer uma conexão simples entre um personagem judeu na história de Ruth e o povo judeu como um todo. Outra coisa completamente diferente é sugerir que até mesmo o menor detalhe das suas vidas pode ter um significado profético importante. E este é exatamente o caso. As conexões proféticas no livro de Ruth vão muito além do significado dos nomes ou da identidade de um personagem. Por exemplo, quero chamar sua atenção para uma pequena palavra no final do versículo 4. A palavra em hebraico é que significa cerca de. As escrituras são cuidadosas ao nos dizer que Noemi estava na terra de Moabe por cerca de 10 anos. Tenha em mente algo muito importante. A Bíblia é sempre exata. Cada palavra hebraica e grega nos manuscritos originais foram cuidadosamente escolhidas por Deus para um propósito e significado específicos. Então, quando vemos o autor usar o termo cerca de 10 anos, não é porque ele não sabia a data exata, mas porque a palavra cerca de adiciona um significado importante para a história e contribui para a imagem sendo criada a respeito de Israel. Como tenho certeza de que muitos de vocês já sabem, os números nas Escrituras são intencionalmente carregados de significado. E Deus orquestra eventos no mundo para alinhar com certos números. Ele faz isso para fornecer pistas importantes sobre os seus propósitos e planos, observando esses padrões cuidadosamente. Por exemplo, os primeiros 10 números têm significados nas Escrituras. O número 1, Aleph, representa unicidade, unidade, início. Exemplos: Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, também é conhecido como o livro dos começos. O número 2, Bet, representa divisão, oposição, conflito, bênção, abundância, repetição, testemunho. Como exemplo, nós temos 2 grandes mandamentos, as 2 casas de Israel, 2 querubins sobre a arca da aliança, 2 anjos na entrada do Éden, 2 espias, Josué e Calebe, 2 naturezas nos seres humanos, a espiritual e a carnal. O número 3, Gimel, representa a trindade, força, sementes, árvores, frutos, revelação, ressurreição, equilíbrio, conselho. E como exemplo, nós temos o 3, sempre traz um sentido de harmonia. Sólido fundamento, 3 patriarcas. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. 3 reis reinaram sobre o Israel unificado. 3 viagens missionárias de Paulo. Moisés era o terceiro filho, foi escondido por 3 meses. Haviam 3 líderes sobre o povo de Israel no deserto: Moisés, Arão e Miriam. O tabernáculo e o templo eram divididos em 3 seções. Também temos o número 4, Dalet, representa autoridade, domínio, a terra. Exemplos: terra, a terra e os 4 cantos, os 4 elementos. O tetragrama do nome de Deus contém 4 letras.
O número 5, rei, representa graça, favor, serviço, crescimento. E como exemplo nós temos a Torá, que contém os 5 primeiros livros da Bíblia, dados a nós pela graça e misericórdia de Deus. Em Efésios 4:11 nós lemos sobre os 5 ministérios da igreja. Nós também temos o exemplo das 5 pedrinhas de Davi para enfrentar o Golias. 5 pães que alimentaram 5.000 homens. O número 6, Yei, representa imagem, homem, carne, trabalho, sacrifício, intimidade, conhecimento, julgamento, homem caído. O ser humano é um ser relacional, feito para se conectar. Cabe se perguntar com quem ou a quê. É o número da besta. O homem e a mulher foram criados no 6º dia da criação. Exemplos: os serafins têm 6 asas. O homem deve trabalhar por 6 dias. Leia deu a Jacó 6 filhos. O número 7, Zaim, representa descanso completo, estar maduro, ordem, estabilidade e santidade, perfeição espiritual. Como exemplo, nós temos os 7 dias da criação, 7 dias para a dedicação do templo, os 7 Espíritos de Deus, as 7 festas judaicas, 7 igrejas do Apocalipse, as 7 lâmpadas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, 7 olhos do Senhor. Jetro tinha 7 filhas. Naamã teve que se banhar no rio por 7 vezes para ser curado da sua lepra. A conclusão é perfeita. O arco-íris é uma refração de 7 cores. O 7º dia, Deus chamou de descanso. O número 8, Chet, representa novo começo. A circuncisão dos hebreus acontecia no 8º dia. Os sacerdotes do tabernáculo tinham que se consagrar por 7 dias completos e então no 8º dia podiam entrar no tabernáculo. Jesus se apresentou no templo na festa dos tabernáculos no 8º dia. 9. Tet representa visitação ou inspeção, julgamento. A visita ou inspeção no Velho Testamento pode resultar em salvação ou livramento, mas para os não crentes traz um resultado negativo, como no livro de Êxodos. Também temos o número 10. Yod representa testemunho, ordem divina sendo estabelecida, a lei. Temos como exemplo os 10 mandamentos. Noé era o 10º descendente de Adão. Na 10ª vez que Isaac é mencionado nas Escrituras, é quando ele foi levado para ser sacrificado no Monte Moriá, o que representa o sacrifício de Cristo na cruz, onde o julgamento da lei foi posto sobre ele. Então, como vemos, os números nas Escrituras têm significados profundos. Mas voltemos à nossa história de Ruth. Vamos dar uma olhada de perto nesse versículo. Ruth, capítulo 1, versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Noemi e sua família estavam vivendo em Moabe há cerca de 10 anos. A cerca de, ou quase, significa que eles estão lá há pelo menos 9 anos. 9 é o número que indica julgamento, visitação, que pode trazer salvação e livramento ou perdição. E dizer cerca de ou quase 10 sugere que o 10º ano se aproxima, mas ainda não chegou. É uma outra maneira de dizer que estamos saindo de um período de julgamento e entrando num ano de testemunho. A família de Noemi suportou um tempo de julgamento em Moabe, porque fugiram de uma fome durante o tempo dos juízes, um tempo de pecado. Deus os deixou lá por 9 anos para comunicar seus propósitos soberanos em seu exílio. Eles foram exilados em julgamento por pecado, mas agora, por volta do 10º ano, as circunstâncias mudam e uma transição está começando. O período de julgamento de Deus está terminando para Noemi e o que resta da sua família. E a redenção, um novo testemunho se aproxima. E o próximo ano será um ano que testificará a fidelidade de Deus ao seu povo.
Também retrata um ano de testemunho em nossa segunda história sobre o marido Jeová e sua esposa Israel. Assim como o período de julgamento de Noemi gradualmente transita para um novo tempo de testemunho, assim também o tempo de exílio de Israel eventualmente dará lugar a um tempo de testemunho. Para entender essa transição, precisamos entender um pouco de como Israel se torna uma esposa abandonada por seu marido, o Senhor. E como mencionei anteriormente, o Senhor diz a Israel que a desobediência à sua aliança resultaria na nação sendo espalhada entre as nações do mundo. O Senhor prometeu isso mais especificamente em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 62 a 65. Então vocês serão deixados poucos em número, enquanto eram tão numerosos quanto as estrelas do céu, porque não obedeceram ao Senhor seu Deus. Acontecerá que, assim como o Senhor se deleitou em vocês para prosperá-los e multiplicá-los, assim o Senhor se deleitará em fazer vocês perecerem e destruí-los, e vocês serão arrancados da terra que estão entrando para possuir. Além disso, o Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma extremidade da terra à outra. E de lá vocês servirão a outros deuses de madeira e pedra, que vocês ou seus pais não conheceram. Entre essas nações vocês não encontrarão descanso, e não haverá lugar de descanso para a planta do seu pé. Mas lá o Senhor dará a vocês um coração trêmulo, olhos desfalecidos e alma desesperada. Assim a sua vida estará em dúvida diante de vocês, e vocês estarão em pavor noite e dia, e não terão certeza das suas vidas. Essa dispersão prometida eventualmente ocorreu em várias etapas. Muitas das tribos foram dispersas quando os assírios as capturaram e as tiraram de sua terra. Mais tarde, o restante das tribos foi disperso pela invasão babilônica em 605 a.C., que iniciou um período chamado de Era dos Gentios. Nenhum desses eventos, no entanto, realizou a dispersão completa de Israel. A dispersão total e final de Israel ocorreu após Israel rejeitar o seu Messias. Então, em 70 d.C., a nação foi colocada fora de sua terra de forma dramática quando Roma conquistou a cidade. Jesus avisou os judeus cristãos para escaparem antes que esse julgamento caísse sobre a cidade. Em Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24. Mas quando virem Jerusalém cercada por exércitos, então reconheçam que a sua desolação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, porque estes são dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia na terra e ira contra este povo, e cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Jesus deu àqueles que ouviriam as pistas necessárias para entender como escapar da destruição que estava por vir. Quando vissem Jerusalém cercada por exércitos, fujam. Jesus disse que viriam os dias em que o que estava escrito seria cumprido. E as coisas a serem cumpridas são as que lemos em Deuteronômio capítulo 28. Chegou a hora de Israel ser disperso como Deus prometeu, levado cativo para todas as nações, como Jesus disse. E uma vez dispersos, o restante das maldições seguiria, o definhamento, a redução em número, e durante esse tempo de exílio, Jerusalém seria dominada pelos gentios. Essa dispersão continuará até que os tempos dos gentios se completem. O ataque a Jerusalém, em 70 d.C., iniciou um período de julgamento sobre Israel, de acordo com as promessas de Deus à sua esposa infiel. E assim como Noemi na história de Ruth, Israel tem vagado na terra dos seus inimigos desde então. Mas, assim também como Noemi, o tempo de Israel vagando em julgamento deve eventualmente transitar para um período de reunião em preparação para um novo testemunho. Deus também falou profeticamente não apenas sobre um período de julgamento, mas também sobre um período de reunião, de reajuntamento. Em Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 a 38, nos diz:
Tão certo como eu vivo, declara o Senhor Deus, com mão forte e braço estendido e com a ira derramada, serei rei sobre vocês. Eu os tirarei dos povos e os reunirei das terras onde estão dispersos, com mão forte e braço estendido e com ira derramada. Os levarei ao deserto dos povos e lá entrarei em julgamento com vocês face a face. Assim como entrei em julgamento com seus pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em julgamento com vocês, declara o Senhor Deus. Eu os farei passar sob a vara e os trarei ao vínculo da aliança. E purgarei de vocês os rebeldes e os que transgridem contra mim. Eu os tirarei da terra onde peregrinam, mas não entrarão na terra de Israel. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Aqui o Senhor declarou que o tempo passado vagando fora da terra era um tempo de julgamento, um tempo em que Israel estava passando sob a vara. E nesse tempo, Deus refinaria o povo dos rebeldes, aqueles que tinham corações para desobedecer e rejeitar a Ele. Esses rebeldes não entrarão na terra de Israel, e aqui Deus está falando sobre o reino vindouro. Aqueles que têm corações para rejeitar o Senhor não serão permitidos a entrar no reino, mas o Senhor trará alguns em Israel a justiça por causa do seu nome. E lemos em Ezequiel capítulo 36, versículos 17 a 24. Filho do homem, quando a casa de Israel estava vivendo em sua própria terra, eles a profanaram com seus caminhos e suas ações. Seu caminho diante de mim era como a impureza de uma mulher em sua impureza. Portanto, derramei minha ira sobre eles pelo sangue que derramaram na terra, porque a profanaram com seus ídolos. Também os dispersei entre as nações e foram espalhados pelas terras. De acordo com seus caminhos e suas ações, eu os julguei. Quando chegaram às nações para onde foram, profanaram meu santo nome, porque se dizia deles: esses são o povo do Senhor. No entanto, saíram da sua terra. Mas eu tive preocupação com meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foram. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês, ó casa de Israel, que estou prestes a agir, mas por causa do meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Eu vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, declara o Senhor Deus, quando eu me provar santo entre vocês à vista delas. Pois eu os tirarei das nações, os reunirei de todas as terras e os trarei para a sua própria terra. Se o Senhor esperasse que alguém em Israel tivesse um coração para segui-lo, ele esperaria por muito tempo. Então, ele declarou que ele alcançaria e restauraria Israel desobediente por causa do seu próprio nome. E o Senhor prometeu trazer Israel para o seu reino. E ele cumprirá essa promessa porque a sua fidelidade está em jogo. E ele é sempre fiel às suas promessas. Portanto, o povo seria colocado fora da sua terra, como punição justa por seus pecados de idolatria sob a lei. E aqui entendemos o desejo do Senhor de dispersar o seu povo. Coisas terríveis aconteceram no tempo dos juízes e continuaram acontecendo, mas o nosso Senhor é misericordioso e amoroso. Então ele trará um remanescente de Israel de volta à sua terra. E nessa reunião, o Senhor se preparará para trazer sua esposa de volta à obediência. Ele a trará para um período de testemunho e redenção. Novamente, ele faz essas coisas por causa do seu próprio nome, não porque Israel tenha feito algo para merecê-lo. É para onde nossa segunda história segue. Israel tem estado em exílio nos últimos 2 milênios. Mas, menos de 100 anos atrás, a nação começou a se reunir em sua terra. Essa reunião é nosso sinal para saber que Israel está se movendo de um tempo de julgamento para um tempo de testemunho. Essa promessa de Ezequiel 36 está sendo cumprida em nossos dias. Falando na linguagem dos números da Bíblia, tem sido cerca de 10 anos para Israel. O povo de Israel, disperso entre as nações, viu muito desespero, miséria, durante seus anos de vagar sob julgamento. E no próximo episódio, retornaremos à história de Noemi e suas noras. E à medida que vemos para onde os eventos as levam,
continuaremos a examinar como essa história reflete a história de Jeová e Israel. Um grande abraço. Até o próximo.